Boa tarde a todos e a todas, sejam bem-vindos, né, a esse minicurso, né, segunda semana do minicurso Trajetórias, o convidado o professor Gustavo Durão, que eu farei a apresentação. A professora Patrícia hoje não pode estar presente, né, mas tenho certeza que ela está, né, ficará muito feliz, né, com o volume de cursistas presentes. Tenho certeza que vai ser um sucesso. Agradeço a presença de todos e só alguns avisos em relação, né, a algumas questões importantes para a gente pensar aqui no minicurso. Todos estamos gravando, né, temos que pedir essa autorização, então, né, ok, só informo que estamos gravando a aula e que repudiamos qualquer tipo de, né, de ação preconceituosa, discriminatória, qualquer tipo de situação desse tipo. Então, só reforço isso, registro e agradeço a presença de todos. Aproveitem o curso. Bom, eu vou começar. Eu sou a professora Kate Barbosa, desculpa, né, me apresentei, né, da Universidade Federal do Amazonas. Estarei com vocês nessa mesa, nessa sala hoje. Vamos lá. Ok. Bom, professor Gustavo Durão, professor do Departamento de História da Universidade Estadual do Piauí, USPI, né, Gustavo? Né, USPI, participa do corpo docente do mestrado profissional, Prof. História de Parnaíba, e é pesquisador do grupo de pesquisa em História, Educação e Narrativas Transnacionais da mesma universidade. O professor Gustavo é graduado em História pela Universidade Católica do Rio de Janeiro, em 2006, mestre em História pela Universidade Estadual de Campinas, em 2011, é doutor pelo Programa de História Comparada da UFRJ, né, com estágio sanduíche, né, não vou pedir ajuda, professor, né, para a pronúncia em francês corretamente. Sciences Po. Universidade em Paris. Pós-doutorado pelo Programa de História Social e da Cultura da PUC do Rio de Janeiro, em 2017, e em que desenvolveu a pesquisa sobre intelectuais africanos e pan-africanismo, e no pós-doutorado também, outro pós-doutorado na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, que fomos, né, colegas, né, Gustavo, sempre nos cruzando aí pelos espaços universitários, entre 2017 e 2018, né, na Federal Rural do Rio de Janeiro. O professor Gustavo trabalhou com a relação dos processos de emancipação do continente africano e a crítica ao Estado Novo Português. Além disso, atuou como professor na pós-graduação e graduação da UFRJ. Atualmente trabalha com História da África, entre os temas, né, colonização, descolonização, intelectuais, cultura afro-brasileira, construção dos Estados nacionais africanos e ditaduras contemporâneas. Então, o professor Gustavo, além desse currículo, né, interessantíssimo que eu citei, ele também tem livros publicados, e o mais recente que eu ganhei de presente, novamente agradeço aqui publicamente, né, do Leopoldo Senor. É uma narrativa sobre o movimento da negritude, belíssima edição. Obrigada, Gustavo. E, além de publicar, né, o seu livro, também publicou diversos artigos em revistas científicas, não vou citar, fazer citação, mas é relevante destacar que tem uma ampla, né, produção bibliográfica, como artigos científicos, capítulos de livros, e também contribuiu na organização e edição de outros livros. Então, vocês estão, né, um momento muito... a presença do professor Gustavo aqui, tenho certeza que é muito proveitosa para todos, um amplo trabalho de pesquisa, e eu tenho certeza que o curso será um sucesso. Obrigada, Gustavo, pelo seu aceite, participação. Seja bem-vindo. A palavra para você.
Obrigado, professora Kate, muito obrigado. Agradeço aqui publicamente a professora Patrícia, que vai ver depois o vídeo, né, aos monitores, explicar que hoje foi um dia um pouco diferente, porque uma das nossas monitoras precisou de ajuda. Vocês estão me enxergando bem? Tá. Precisou da ajuda e ela precisou dar uma ampará-la. Então, assim, por isso a gente vê que o papel da professora Patrícia é múltiplo, ela não é só, né, uma intelectual, ela também, e professora, ela também acolhe, ela também ampara no momento que todos nós precisarmos, né? Bom, então eu vou começar de uma maneira um pouco diferente, lendo um trecho para vocês do livro Diário de Retorno ao País Natal, do Aimé Césaire, Cahiers de Retour au Pays Natal. Tem uma edição bilíngue, tá, sobre o livro dele, que saiu já faz pouco tempo pela EDUSP, tá, com o prefácio da Lilian Peste de Almeida. E eu vou ler uma parte do poema dele que diz o seguinte: Mas quem muda minha voz? Quem esfola minha voz? Enfiando-me na garganta 1000 estacas de bambu, 1000 espinhos de ouriço. És tu, sujo fim de mundo, sujo fim de madrugada. És tu, sujo ódio. És tu, peso do insulto e 100 anos de chicote. És tu 100 anos da minha paciência, 100 anos dos meus esforços para não morrer. Oh, oh. Cantamos as flores venenosas, explodindo nas pradarias furibundas, os céus de amor cortados de embolia, as manhãs epiléticas, o branco abrasar das areias abissais, o afundar dos destroços nas noites fulminadas de ferros a odores. O que posso? É preciso começar. Começar o quê? A única coisa no mundo que vale a pena começar. O fim do mundo, ora essa. Torta, ó torta do terrível outono, onde brotam o aço novo e o concreto vivaz. Torta, ó torta, onde o ar se enferruja em grandes placas de alegria malsã, onde a água purulenta sulca as grandes faces solares. Eu vos odeio. Vence ainda com panos sobre os rins, mulheres com argolas nas orelhas, sorrisos nos lábios, crianças aos seios e outras coisas que calo. Basta desse escândalo. É um trecho que é importante do livro, né, do Aimé Césaire, é aqui uma homenagem que eu faço para o Aimé Césaire, para a gente começar sentindo um pouco da subjetividade da poesia dele e, de uma certa maneira, né, de uma força simbólica do que ele escreve nesse poema que a gente vai falar mais para frente, foi responsável por fundar o conceito de negritude. Então, eu ia pedir para os monitores, por favor, para começar a apresentação. Eu não... Pronto, assim eu já consigo saber mais ou menos aonde está e enquanto ela coloca o texto que a gente está trabalhando, né, é um texto que eu publiquei num evento de história, de literatura, né, que se chama O Pós-Colonial de um Ponto ao Outro do Atlântico, Leopoldo Sédar Senghor e Aimé Césaire, na revisão do movimento da negritude. Obrigado, Samira. E por ser um evento, né, de letras, ele ficou uma coisa assim um pouco
fora dos padrões da história, então usei ele como parâmetro, só para a gente poder sair de algum lugar, né? De ter algum lugar, embora eu vá usar esse texto, eu vou usar, obviamente, as referências do meu livro, tá? Aqui, e mais especificamente o capítulo 3, eu vou dar uma palhinha do capítulo 3 para vocês, e também alguns pontos da minha tese de doutorado para a gente falar no finalzinho um pouco desse olhar panafricanista, né? Então, o tema da minha fala é Entre a Negritude e o Panafricanismo, de Leopoldo Senghor e Aimé Césaire, Diálogos Além do Atlântico, né? Só para deixar bem claro, o Senghor do Senegal e o Aimé Césaire da Martinica, aqui na América Central. Passa para mim, por favor, Samira. Pronto, os nossos objetivos vão ser apresentar a trajetória desses dois intelectuais, né, analisar os percursos da negritude entre esses dois pensadores e abordar a pós-colonialidade e o panafricanismo nessa perspectiva da diáspora africana, né? Então, não sei se o tempo que a gente tem é pouco, a gente não está realmente... É um tema muito vasto, né? Então, dessa vez, diferente das outras, eu vou tentar fazer uma coisa bem pontual e bem sugerindo leituras, sugerindo links para vocês olharem depois. Eu já mandei alguns, mas depois vocês vão receber por e-mail, complementares, né? Porque realmente como brincava a Patrícia antigamente, né? Cobrir de Lucia até Vandela. A gente tem que falar tudo, né? A gente tem que falar do primeiro fóssil até... Então, a negritude perpassa praticamente o século XX inteiro e o panafricanismo. Então, para não ficar uma coisa cansativa, eu coloquei esses 3 pontos e depois, qualquer dúvida, qualquer coisa nas perguntas, a gente vai poder falar mais. Passa para mim, por favor, Samira. Obrigado. Bom, introdução, né? Nessas últimas décadas, o campo literário reviu grande parte do seu cânone, passando a compreender a importância dos pensadores negros, enfatizando algumas das suas especialidades de escritores das sociedades não europeias. Vale dizer que da década de 80 para cá começou a se pesquisar mais sobre autores africanos, sobre autores asiáticos, sobre autores indianos, né, numa preocupação mais plural das narrativas dentro do campo literário, mas também do campo histórico, né? Então, nesse sentido, a escolha pela uma abordagem comparativa, aqui, de um lado, pegando o Leopoldo Senghor, que nasceu em 1906 e faleceu no ano 2000, e o antilhano, né, da Martinica, o Aimé Fernand David Césaire, que nasceu em 1913 e faleceu em 2008. Né? Então, a gente vai carregar diversas questões em torno do papel desses escritores no tempo da colonização, bem como a percepção dos seus trabalhos hoje, atualmente, na época, né, contemporânea. Interessante a gente pensar que no ano que vem vão fazer 20 anos já da morte do Senghor, e provavelmente a gente vai ter comemorações aí, a gente vai ter releituras, né, e rememorações do trabalho dele, e também o Aimé Césaire, no ano passado, ano retrasado, fez 10 anos de sua morte, e a Martinica fez uma série de publicações, né? Enfim, passa para mim, por favor, Samira. Então, eu trouxe aqui um ponto de partida para a gente chegar ao tema, né? Na verdade, como é que eu cheguei ao tema, né? Nas minhas leituras sobre o movimento da negritude, a primeira coisa que me chamou a atenção foi esse livrinho da crítica literária Zillah Berndt, que é O que é Negritude, né? Que é aquela edição,
né, bem simplesinha, né? São primeiros passos que a gente pega lá na graduação para se inteirar dos assuntos, né? Eu sempre gostei dessas coleções. E foi interessante que uma vez eu tive vontade de fazer uma nova edição, visto que tem né, um certo tempo aí. Eu tinha 7 anos quando saiu esse livro, e obviamente peguei a edição já nos anos 2000, né, uma reedição, mas sem as mudanças. E aí a resposta que eu obtive foi: não, esse tema já é um tema ultrapassado. A gente não quer esse tema. A gente não quer o tema da negritude, porque é um tema que já passou, né? Então, foi uma das primeiras coisas. Gente, desculpa que eu estou numa superfície aqui, que de vez em quando ele vai caindo, mas eu vou tentar botar uma coisa para segurar o meu celular. Então, passa para mim, por favor, Samira. Eu pego essa outra referência aqui. Vamos ver se agora vai dar um jeitinho aqui de segurar. Pronto. Esse é um outro livro, curiosamente, lançado também na década de 80, o Kabengele Munanga, professor da USP, Negritude, Usos e Sentidos, né? Essa edição de 88, ao meu ver, ela dialogava bem mais com a temática. Agora, em 2008, o professor Munanga lançou uma nova versão do livro, né, já com algumas mudanças, alguns recortes, bem ligado à questão da sociologia, bem explicando na temática da negritude. Foi uma coleção também importante para mim e foi um ponto de partida interessante para a gente sair aqui, né? E eu convido quem tiver, né, nas escolas, ou quem tiver acesso, a olhar pelo menos essa versão do Kabengele Munanga, Negritude, Usos e Sentidos. E vale lembrar que essa década de 80, esse 88, tem uma visão muito significativa, né? Tem uma simbologia muito importante, porque fazia-se 100 anos da abolição. Então, não é à toa que essa data aparece nessas duas publicações. Passa para mim, por favor, Samira. Então, o conceito de negritude foi imprescindível para a compreensão dessas trajetórias dos intelectuais afrodescendentes. A gente vai fazer agora breves apreciações que vão mostrar a importância dessa análise dos escritores, como é que as suas produções são capazes de fortalecer o pensamento pós-colonial e pan-africano, né? Lembrando que o pós-colonial, que eu me refiro aqui, é a teoria crítica pós-colonial. E que no texto está melhor explicado, mas em linhas gerais, para a gente não se deter, em linhas gerais, esse pensamento pós-colonial prega uma visão alternativa ao eurocentrismo, uma visão não eurocêntrica, uma visão mais múltipla, mais dialogadora com as realidades, né, culturais amplas do mundo, né, das civilizações do mundo, né, dos pensadores no mundo inteiro. E o pan-africano, a gente também vai falar mais adiante, que é esse olhar de uma unicidade, de uma solidariedade africana mais abrangente. Passa para mim, por favor, Samira. Então, a gente vai começar falando de Senghor e o conceito de alma negra, né, que é um pouco que eu desenvolvo no primeiro capítulo do livro, do livro sobre o Senghor. O Senghor, ele tinha uma visão bastante idealizada do que era uma africanidade, do que era uma tradição cultural africana. Ele se apropriou, em grande parte, das representações europeias
dessa expressão cultural, né? Eu falo no primeiro capítulo, mas de uma forma até bem mais detalhada do que está aqui, de uma coisa muito interessante, que é como o europeu desse começo do século XX se volta para o tornar-se selvagem, né? Que é o Rousseau com a sua ideia do bom selvagem, o mito do bom selvagem. Então a gente vai ver que isso vai estar na literatura, vai aparecer em várias representações, né? E até hoje a gente tem filmes sobre isso que colocam, né, esse retorno natural importante, né? A gente hoje fala de uma certa maneira, né, mal comparando, eu vou para, meu sonho é ir morar no campo, né, criar a minha vida. Então, é de uma certa maneira um retorno ao natural, ao estado natural, ao estado mais, né, humano. Na verdade, essa é a busca pelo humano, né? Então, ele vai ter acesso, obviamente, às obras Demoiselle d'Avignon, do Picasso, e Blue Notes, do Matisse, que elas são importantes porque elas carregam elementos dessa inspiração de arte negra nos círculos artísticos, que era o que à época se definia como primitivismo, né? Então, a ambiência cultural das primeiras décadas do século XX foi fundamental para essas percepções em relação a uma nova forma de agir e de pensar o mundo. As fronteiras territoriais acabaram ficando mais fluidas e uma parte da África Ocidental estava sob esse domínio francês, domínio colonial, o que permitiu uma circulação dos seus súditos em direção à metrópole. Especialmente na década de 30, quando começava a surgir essa elite letrada em países como Senegal, Costa do Marfim, Madagascar, o que permitiu algumas construções literárias fundamentais para o fortalecimento do humanismo no mundo. Está baixo? Deixa eu aumentar. Estou no meu máximo. Vou falar perto do microfone para ver se melhora. Então, de uma certa maneira, até a década de 30, tiveram essas inspirações nas artes europeias. Passa, por favor, Samira, mais um. E aí eu trouxe, para não ficar só eu falando e ficar só uma coisa, né? Eu trouxe as duas representações que eu falei, que é Demoiselle d'Avignon, do Picasso, né, que dizem que ele foi inspirado nas noites de boemia dele, que eram, né, as moças de Avignon, né? E a Blue Note de Matisse. Essas duas obras são expoentes de um primitivismo, são expoentes de uma inspiração desse selvagem em várias representações. Tem uma série que eu recomendo a todos, que é a série sobre o Picasso da National Geographic. São 10 episódios, é uma aula de história, é muito bom. Tá? O Picasso mais jovem e ele mais velho, né? O mais velho até quem faz é o Antônio Bandeiras. Então, só para pontuar para vocês, se vocês puderem, é que eu não posso mexer na tela, né? Mas na Demoiselle d'Avignon, essa quarta moça que está sentada, obrigado, Samira, que está sentada, essa. E vejam o rosto, tanto a quarta que está em pé e sentada, as do canto central direito, né, vamos dizer assim. Essas duas, elas são... acho que eu vou deixar ele... Se cair mais uma vez, eu vou deixar ele sentado, porque tá sem nenhuma... Tá difícil aqui de segurar. Elas são a representação das máscaras africanas, tá? A gente fala que as máscaras africanas elas foram, entre aspas, descobertas aqui, né, nessas representações. É óbvio que tem uma história de exploração aí, iam as expedições, até a década de 30, as expedições pegavam as obras, pegavam as imagens, né, e levavam para
para as salas de arte, né, as exposições de arte na França, na Alemanha, e elas eram vendidas caríssimas, né? Roubavam, porque na verdade eram toda a parte arqueológica não tinha nada de preservação, porque entendia-se que era parte das suas metrópoles, então não se tinha, né? Até hoje, interessante, quem tiver chance de ir à Bélgica, né? Lá o Museu Afro da Bélgica é todo com as coleções que o Leopoldo II saqueou, né? Que a equipe do Leopoldo II saqueou nas suas expedições no Congo belga, né? Bom, passa mais um, por favor, Samira. Eu trouxe isso só para vocês verem um pouco desse ponto de partida. Não, você agora vai ficar deitado, porque não está dando certo. Você não está sabendo ficar em pé. Tá dando para me ver, gente? Ouvir? Só tirar a garrafinha da frente, professor. Não. Que delícia. Você deseja uma ordem. Obrigado. Eu vou precisar de uma mesa maior no futuro, porque a minha mesa está com tanto livro, tanta coisa. Bom, vamos lá. Então, não preciso também ficar com eles assim. Então, nesse sentido, a gente vai entender o que ele entende por alma negra. É um estilo negro, né? Uma maneira de ser, de sentir, né? Então, grande parte da infância do Senghor se deu nessa percepção de que ele pertencia ao Império Francês como a sua cultura. Então, ele entendia um projeto de metrópole da França na sua assimilação. Então, era como se houvesse um apagamento de todas as suas peculiaridades em detrimento da missão francesa, em detrimento da cultura francesa nesse momento, né? Então, que foi falando bem rapidamente, que foi a assimilação? Foi uma maneira política, administrativa de se manter no território. A assimilação francesa, e depois a portuguesa age de uma maneira muito parecida, ela pregava que aqueles súditos tinham a condição de se tornarem cidadãos franceses, se eles cumprissem uma série de regulações, se eles cumprissem uma série de compromissos ali com a administração colonial, né? Então, era uma maneira muito forte e foi uma maneira, eu arrisco dizer, até que trouxe um certo embaraço, a gente vai ver daqui a pouco, para parte dos administradores coloniais, no sentido de que se misturou um projeto de dominação, né, que a Mary Louise Pratt fala de uma zona de contato ali, uma transculturação, onde se tem esse momento de se pensar essa mistura das culturas. É óbvio que é uma mistura assimétrica, hierárquica, de dominação, não é uma coisa amigável, mas essa assimilação é bem diferente do que acontece no caso das colônias inglesas com o indirect rule, o governo indireto, onde eles botavam uma pessoa lá e essa pessoa tinha que, né, pregar ali a cartilha do Império Inglês. Enfim, a gente vai falar um pouco mais. Passa para mim, por favor, Samira. Pronto. De vez em quando eu vou mudar aqui, para não ficar só... Compreende-se assim que parte da influência cultural de Senghor, nascido em 1906 na cidade do Joal, no Senegal, sobretudo com a forte religiosidade católica presente em sua perspectiva poética, trouxe para ele uma vivência missionária. Só para entender, o Senegal, no começo do século XX, não tinha os liceus, as escolas, como nós já temos hoje, né? Então, o que toma conta são as missões católicas, né?
são os padres espiritanos que fazem uma espécie de base em partes do território da África Ocidental para formar as suas fileiras de missionários, visto que a atividade missionária ela tinha um grande poder de cooptação daqueles súditos e, de uma certa maneira, também traria uma parte mais pacífica para essa colonização. A professora Patrícia faz muito bem isso no livro dela, do Dom Comboni, que é o trabalho de mestrado dela, mostrar como esse projeto pregava uma separação, né, ou tinha uma tensão entre o Estado Nacional e a Igreja Católica, né, sendo que o Estado Nacional francês se entendia laico e a Igreja Católica queria o controle desses novos cidadãos ou dessa nova força, não vou nem dizer de trabalho, mas essa nova força, esse novo controle dos corpos e das mentes, tá? É interessante lembrar que os espiritanos eles acabavam estudando, se mesclando em parte das línguas e parte das tradições para tentar trazer maior número de adeptos para eles, né? Então, o Sangor ele acaba fazendo esse papel de ele faz essa formação missionária, tá? No livro tem até a foto dele lá com todos os padres, mas ele acaba não indo para essa parte missionária, tá? Porque o padre Laluz, que era o padre que estava cuidando, né, de uma certa maneira dessa formação missionária do Sangor, acaba não indicando ele para o sacerdócio. E ele fica extremamente triste, ele fica extremamente incomodado com isso, e depois de um tempo ele descobre que o próprio Laluse indicava ele para uma bolsa na França, uma bolsa que ele fizesse os estudos dele de letras na França. E dizem os biógrafos que ele foi muito crítico e isso não combinava com a Igreja Católica, essa faceta crítica, né, dele. Passa para mim, por favor, Samira. Então, essa união com os estudantes, né, na verdade, quando ele vai nesse período de entre-guerra, ter contatos, os debates sobre o colonialismo, sobre um projeto de falar de uma inferioridade racial dos negros, né? Então, ele começa a entrar em contato com esses estereótipos negativos e utiliza o conceito de alma negra e também de estilo negro para enfrentar essa perspectiva preconceituosa em relação ao negro, né? Então, assim, basta a gente saber, dando um exemplo até meio anacrônico, né? Mas basta saber que a gente é o outro quando a gente viaja. Quando a gente viaja, a gente sabe, a gente sente que a gente é outro. A gente viaja para uma outra cidade, um outro país, né? Quando a gente chega numa cidade que não é a nossa, todo mundo já começa, né, a olhar a gente, já começa a falar quem é esse, quem é essa que está chegando. Então, assim, eles, nesse contato que eles vão, desses estudantes que vão para a França estudar com bolsas, com auxílios dos próprios governos, eles entram em contato com esse discurso de uma inferioridade racial, isso que os incomoda e faz com que eles, de alguma maneira, busquem um pressuposto intelectual para contradizer isso, né? Passa para mim, por favor, Samira. Eu peguei essa parte de um livro, na verdade, do Gary Wilder, mas eu também vou convidar vocês, quem quiser ver, não é um livro difícil de encontrar, o Pensamento Africano do século XX, organizado pelo professor Rivair Macedo. O primeiro capítulo eu falo sobre o Sangor, e eu gosto muito desse capítulo, eu gostei muito de escrever esse capítulo do Sangor,
e posso confessar a vocês que tiveram partes que eu fui um pouco intuído a escrever, né? Claro, o que eu estava lendo e tal, porque o historiador trabalha com as fontes, não trabalha com as intuições, né? Então, sentavam-se todos à mesa no restaurante universitário no ano de 1928, onde homens negros oriundos da Martinica e da Guiana vinham participar de um momento de confraternização na pausa de seus estudos na cidade universitária de Paris. É o Gary Wilder que conta isso no seu livro, que ele defende que a experiência do Entre Guerras foi uma experiência de cidadania para esses súditos, para esses, né, entre aspas, várias aspas, súditos coloniais, né? Então, o que acontecia? Eles estavam estudando, eles eram os estrangeiros, eles se sentiam um pouco distantes daquela realidade, né? Não tão distantes quanto o caso, por exemplo, nos Estados Unidos, que havia segregação racial implícita. Então, na França não tinha essa segregação implícita, explícita, né? Era implícita. E eles, na cidade universitária, eles começavam a conviver e nos refeitórios, e nos encontros, né, e formavam grupos de estudo, formavam rodas de conversa e acabavam se apoiando ali entre eles, né? Passa para mim, por favor, Samira. Já foi? Pronto. Tomavam assento também senegaleses e marfinenses, em outro lado do refeitório. Eram estudantes de direito, engenharia, letras, outros futuros profissionais que consideravam essa oportunidade de estudo na capital francesa algo fundamental para as suas vidas. Essa divisão acabava deixando a vida intelectual em Paris ainda mais complicada. O aprendizado do francês, as dificuldades acadêmicas, a diferença da cor da pele, o fato de ser estrangeiro, inclusive limitações monetárias, afetavam profundamente a psique desses indivíduos. O que é interessante? A gente pensa, né? Morar em Paris, nossa, maravilhoso, né? Por acaso eu conheço um professor que fez uma bolsa sanduíche 1 ano em Paris, maravilhoso. Você sempre vai ser o estrangeiro, você sempre vai ser o, né, diferente, né? Então eu me lembro de chegar e falar: eu sou brasileiro, veio para cá, veio aqui para Paris, mas eu volto daqui a 1 ano. A pessoa só faltava me abraçar. A pessoa só faltava falar: não, vamos ser melhores amigos para sempre, porque você vai voltar, não vai tirar o nosso emprego, não vai tirar nossas oportunidades, então você, né? Então, é uma coisa que mexe bastante, né? Trazendo para o nosso micro-universo, a gente vai fazer o mestrado em outras cidades, pede transferência do emprego para outra cidade, para outro lugar, a gente não tem família nesse lugar, a gente fica se sentindo desenraizado, se sentindo deslocado, né? No caso deles, é interessante, eu não vou conseguir entrar nos pormenores, mas o Aimé Césaire tinha muita depressão, o Aimé Césaire tinha muitas dificuldades financeiras, ele e o Sangó ficavam, às vezes, economizavam, né, faziam o almoço e à noite compravam uma sopa, uma coisa assim, bem, né, porque eles não tinham como ter aquela coisa. Então, qualquer hora eles poderiam voltar, né, do seu caminho, do seu espaço ali, qualquer hora eles poderiam voltar por falta de dinheiro, né? E aí, o que é o interessante a gente pensar? Que a cor da pele foi o que trouxe essa semelhança a eles. Eu não vou entrar aqui nos detalhes, mas tem esse debate na minha tese, que havia uma separação entre os antilhanos, né, o pessoal que vinha da Martinica, da Guiana, mesmo um tanto diferente, mas do Haiti, e os que vinham da Costa do Marfim, da Argélia, né,
do Senegal, porque o tipo de colonização das partes eram diferentes. Então, e mesmo se a gente for parar para pensar, é muito recente a ideia de escritores negros, escritores africanos, é muito recente em termos históricos, né? Escritores negros falando, né? Africanos falando, a gente tem aí números, né? A Chimamanda Adichie, o Soyinka, enfim, inúmeros aí que a gente poderia falar, mas eles estavam ali muito abalados com aquelas dificuldades, com aquela pressão que estava no momento, né? Então, passa para mim, por favor, Samir. Então, o papel do Senghor, o Gary Wilder aponta, se limitava a unir as mesas. Ele chamava todos à convivência, a incentivar, fazer cursos, fazerem grupos de cordialidade, né? A cor da pele era o primeiro fator de identificação, mas havia também as aspirações profissionais, as perspectivas em relação aos incentivos da colonização, mesmo as relações interculturais entre os países. Então, muitos se aproximavam do Senghor. Como é que é no Senegal? Como é que é a vida no Senegal? Como é que é a sua vivência lá? Né? Como é que eram os povos lá? Né? E aqueles que vinham dessas colônias acabavam percebendo, quando chegavam ao ambiente europeu, eles percebiam que eles eram, entre aspas, o outro, que eles eram o excluído, que eles eram os excluídos, que precisavam entrar em contato com as suas identidades, que é uma coisa que eu vou falar mais para o final, quando eu falar do Aimé Césaire, né? Então, dentro dessa organização acadêmica, dentro dessa vivência acadêmica, teve uma organização, uma militância e uma resistência aos ideais da colonização. O que hoje, há pouco tempo, no Brasil, mais uma vez, há pouco tempo em termos históricos, tá, gente? Temos os coletivos, né, os coletivos negros, as ideias de coletividade, de associações, né? Nessa época se começa em relação a isso, né? Não vou entrar aqui, não é a minha seara, mas tem uma ampla historiografia hoje no Brasil discutindo a imprensa negra brasileira, né? Flávio Gomes, Ana Flávia Pinto, então várias pessoas colocando que tinham essas associações para negros, né, especificamente debatendo o racismo, debatendo a identidade cultural. Nesse momento, isso acontece no ambiente europeu. Agora, eu só queria fazer uma reflexão aqui para vocês, é o seguinte, eu sou um estudante, hipoteticamente, tá? Eu sou um estudante africano morando num alojamento, dividindo um alojamento com uma pessoa, com várias pessoas, né, ganhando uma bolsa de, na época, sei lá, 500 francos, que era assim, básico do básico do básico, não dava para fazer muita coisa com aquilo. E eu não conseguiria, de maneira alguma, me revoltar, incendiar tudo, não sei, porque eu estava ali numa situação de vulnerabilidade. Essa é a minha perspectiva analítica em relação ao Senghor, ao Césaire e ao Leon Damas, que eu não coloquei aqui, mas vou falar no final, tá? Então, agora a gente vai entrar na parte do Aimé Césaire, para a gente falar um pouco dessa identidade. Você passa, por favor? Pronto. Ele nasceu na Martinique, em 1913, né? Fruiu de uma infância de classe média, tendo uma educação de qualidade, passou por uma formação profissional considerável, uma família de camponeses, mas ele era um ponto fora da curva, perto de uma população que passava por fome, miséria, opressão. O próprio Fanon, num texto que ele debate a vida nas Antilhas, ele explica como, de alguma maneira, a situação, a configuração da Martinica era muito semelhante a uma configuração de castas
da Índia, onde tinha uma elite muito forte e uma pobreza muito grande, uma miséria muito grande e uma difícil condição de mudança de patamar, de status social, visto que quanto mais a pele era escura, mais fácil você estar lá né, no fim dessa hierarquia, né? Sendo os de pele mais clara, mas ainda assim considerados negros, grande parte da elite, grande parte dessa classe média que acabavam transitando entre os privilégios que a própria França deixou enquanto território de além-mar. Passa para mim, por favor, Samira. Não acredito. O que eu fiz aqui? Acredito que foi para o final do negócio? Só eu. Vamos lá. Tá onde, hein? Martinica, tá. Pronto. Alguns críticos, como Jorge Negal, é muito interessante. Olha, gente, eu faço questão de mostrar, porque esse livro foi, assim, uma tábua de salvação. Como é que faz aqui? Ó. Discurso sobre o colonialismo, do Aimé Césaire. Na verdade, o Jorge Negal é uma coleção que os franceses têm muito. Ó. Ler o Discurso de Colonialismo do Aimé Césaire. É uma edição crítica do discurso do colonialismo. Tá? Vou passar nos links complementares do Discurso do Colonialismo do Césaire, está em PDF, está disponível, pode baixar, pode ler, é mega interessante. Por que eu estou trazendo o Jorge Negal? Porque tem poucas biografias do Aimé Césaire, mesmo em francês, é difícil a gente encontrar. Já que eu estou falando do Aimé Césaire, tem essa aqui que a gente podia traduzir. Quem quiser, fala comigo depois no privado para a gente traduzir, que é só Aimé Césaire, do Romuald Foucault. Eu conheci o Foucault quando eu estive lá na França. Foi muito interessante, é realmente um dos grandes divulgadores hoje do movimento da negritude, é professor na Sorbonne, uma pessoa muito interessante, né? Não preciso dizer que é um professor africano e que defende essa perspectiva da Aimé Césaire. Então, vocês vejam, tem outros, mas esse é um dos que mais circula e uma das coisas que talvez a gente tenha que pensar é como é que a gente vai trazer o Aimé Césaire para a história, porque ele é mega importante para os nossos debates, né? Então, o Jorge Negal fala que ele passou por essa crise de consciência e ele optou pela continuidade da departamentalização da Martinica, porque a Martinica era um departamento na verdade, era um território de além-mar, até 58. E depois eles fizeram um plebiscito para ver se ele poderia ser um departamento de além-mar. E até hoje o é. Até hoje o é. Tá? A Martinica. Então, essa coisa, claro que eu fui assim, do começo, nasceu a Aimé Césaire, até um pum, né? Mas assim, é só para mostrar que em 58 o Aimé Césaire teve que participar de um debate político nesse sentido. E a grande parte daquilo que eu falei, da vivência dele na França, das dificuldades que ele passou, e aí nesse ponto da amizade dele com o Senghor, que eu trabalho bastante no livro, como um ajudou o outro, e também no capítulo que eu escrevi no livro do Rivaí, como um ajudou o outro, como a questão da solidariedade entre eles, ela é uma chave de leitura importante para a gente pensar o que eu considero como os primórdios do movimento negro internacional. Né? O que eu estou querendo dizer com isso? É que a gente pode ver o movimento negro pelo viés do Marcus Garvey, pelo viés do Bois,
que eu vou falar daqui a pouquinho, pelo viés do Abdias do Nascimento, pelo viés do Steve Biko, pelo viés do Nelson Mandela, mas a gente também pode ver pelo viés do movimento da negritude, entendeu? Então, assim, Sangor, Césaire, fazendo as primeiras poesias, os primeiros escritos sobre essa contestação à colonização. Gente, tá difícil, hein? Caramba! Eu tenho quanto tempo, Kate? Eu estou preocupado aqui com o meu horário. Temos ainda uns 20 minutinhos Ah, para chegar uns 15 minutos. 15 minutos. Fica tranquilo. Tá bom. Obrigado. Bom, então, o Aimé Césaire, o Aimé Césaire, ele passou por esse momento de crítica, e aí, acho que vocês podem ver depois, procurar depois isso, né? Quem tiver interesse em aprofundar essa temática, mas o Aimé Césaire, ele foi muito criticado pela geração que veio depois dele, que foi Frantz Fanon. E no encontro de Frantz Fanon, na Martinica, em comemoração, na verdade, em rememoração aos 20 anos da morte do Fanon, em 82, um grande número de pessoas que defendiam o Aimé Césaire não foi esse encontro. E olha que não está... Estão me ouvindo? Alô, câmbio? Estão me ouvindo? Sim, Pronto. sim, tá perfeito, Gustavo. Sim, está claro. Tá. Pronto, vamos fazer assim. Pronto, agora vai. Então, bom, eu vou passar para, senão não vai dar tempo. Eu vou agora fazer um mini flashback para a gente pensar o renascimento do Harlem. Obrigado, Samira, você já está até... O que acontece? Os movimentos históricos não acontecem de uma hora para outra. E qual foi a minha grande... Professor, Pronto. Qual foi a minha grande dificuldade pesquisando o movimento da negritude e Sangor e o Césaire? Foi que eu estava fazendo uma análise da literatura. Eu estava fazendo uma análise via crítica literária. Então, o Sangor e o Césaire falam muito dessa experiência que eles tiveram da década de 20, com o renascimento do Harlem. Eu botei aqui só em linhas gerais, porque a Bernett lembra, o Munanga lembra, e é uma coisa muito presente, tanto nos discursos do Sangor quanto no Aimé Césaire. O Aimé Césaire, no discurso sobre o colonialismo, ele apontua que a negritude nasceu no Harlem. Tá? Então, qual foi a grande questão? Que o renascimento do Harlem veio um movimento multicultural, não vou entrar aqui nos seus expoentes, mas também é uma outra vertente que falta bastante estudo no Brasil, na história, pelo menos poucas pessoas, só eu e a Raíssa Bressa, professora da UFRJ, que trabalhamos o renascimento do Harlem na história assim, mais amplamente. Elas eram essas expressões literárias, artísticas, para tentar valorizar mais o negro, né? Então, Langston Hughes, Claude McKay, o Alan Locke, encontros de poesias, de música, de jazz nesse período, na década de 20, no Harlem, né, em Nova York. Então, muitos pensadores negros do período estavam atentos ao segundo Congresso Pan-Africano, que aconteceu em 1919. O primeiro foi em 1900. O de 19 reuniu 57 delegados das Antilhas, da África, dos Estados Unidos, sob a presidência do deputado senegalês Blaise Diagne, e contou com a organização do professor, historiador e sociólogo Webb Du Bois, né? William Edward Booker Du Bois, que foi um historiador, sociólogo negro importantíssimo nos Estados Unidos para essa quebra dos
dos parâmetros da não representatividade do negro, né, que ele lutou muito pela representação do negro, principalmente nos livros de história, na academia, já no começo do século XX, era um grande militante. Negro, pensador também. Tem o livro dele que ainda é disponível para venda, que é As Almas da Gente Negra, tá? Quem quiser se aprofundar. Então, ele foi um dos que circulou melhor ali nesse congresso pan-africano. E esse congresso foi um estímulo para os intelectuais, porque ele reivindicou proteção aos africanos, né, aos descendentes africanos, direito à terra, educação e ao trabalho, e pediu o fim dos castigos corporais nas colônias. Então, agora, meus caros, eu vou dar uma triste notícia. O Congresso de 19 não pede o fim da colonização. Então, quando a gente lê, não, lá em 1900, o próprio Marcus Garvey, que foi outro militante importantíssimo nos Estados Unidos, que fez, né, uma linha de navio que levaria, né, a Libéria, os seus contemporâneos, que fazia volta do continente africano, não tinham ideia de descolonização ali nesse começo do século XX. Com poucos intelectuais se punham contra a colonização. Tá? Então, o Senghor e o Aimé Césaire, de alguma maneira, eles desenvolvem melhor as suas perspectivas críticas, e aí eu não tenho leitura para dizer isso, mas quem é da crítica literária fala que a crítica principal deles era pela poesia, pela ironia, pela chacota, de alguma maneira, a essa colonização. Tá? E que, na época, era uma coisa muito... que estava ainda estava ainda muito subliminar. Passa para mim, por favor, Samira. Gustavo, Eu trouxe... Oi. Uns 5 minutinhos. Ou 15, menos, tá. Tá, falta pouco. Olha, eu tô no 18, falta pouco. Faltam 10 slides só. Eu vou passar rápido, então, essa parte porque das imagens. Eu trago no meu livro essa imagem, tá? Que é o hino à França, que está escrito embaixo: ó França, nossa mãe, sem esquecer, seca os choros, né? Sans oublier, sèche tes pleurs, as tuas lágrimas, né? Então, olha que forte essa imagem, né? Então, o papel da igreja, a parte, né, o olhar sobre o africano, né, sobre provavelmente um atirador senegalês, e os atiradores senegaleses foram treinados, foram assim, a tropa de elite da França, inclusive lutaram defendendo a França na Guerra da Argélia, e depois, graças à desistência deles, foi possível separar o conflito em grande parte, não foi só por conta deles, mas... Então, assim, essa imagem é uma imagem que a gente pode trabalhar bastante quando a gente estiver fazendo nossas aulas, quando a gente estiver pontuando, que é do começo do século XX, essa apropriação, essa aproximação da França com os súditos coloniais. Passa mais um, por favor, Samira. Esse é um cartaz da divulgação da Exposição Colonial de Paris, de 31. Eu não vou falar dela, ela está no livro. Quem quiser ler mais coisas sobre elas, mas assim, foi uma espécie de coisa super bárbara, que foi um verdadeiro zoológico humano das suas, né, das populações que eles pegavam, tanto na parte da Indochina quanto na parte africana, e botavam lá vivendo e tal. O mais bizarro eram os pigmeus, né, muito conhecidos, que eles colocavam lá e mostravam nas grades e tal. E isso aí também tem a ver com o que eu falei no começo do primitivismo e das missões arqueológicas. Então, era uma maneira de divulgação da colonização e falar que
a colonização tinha dado certo ou estava dando frutos, né? Era uma divulgação ali da colonização, né? E de uma certa forma teve essa contestação, não vou falar dela, mas teve essa contestação que foi a verdade sobre as colônias de um grupo de marxistas surrealistas faz tempos depois para ir contra esse ideal de colonização. Passa para mim, por favor, Samira. A gente já está caminhando para o fim, eu vou só falar porque tem que ser, né, cumprir aqui a parte da negritude e a parte do panafricanismo, né? A negritude estava associada a esse movimento de solidariedade negra, à condição colonial e ao racismo, que se estende até as décadas subsequentes na África independente e nas Américas. A partir de 20 já tem essas produções literárias, artísticas importantes, que a gente já comentou alguns expoentes dessa intelectualidade negra, falando um pouco da identidade e da sua expressão cultural. É claro que tinha um impacto de se ler uma poesia, como eu lia do começo do M. César, não se falava, é uma poesia negra. Não, é uma poesia linda, é uma poesia, né, impactante, forte, que trabalha essas questões, mas era uma poesia rica de métrica, de estilo, de crítica, né? E essa relevância da análise da negritude como conceito foi legitimar esses valores que ela agrega nessa complexidade e nos usos e sentidos que ela traz consigo, né? O que a Zila Bernett fala que é um conceito plural. Né? Então, essa negritude como conceito foi utilizado pela intelectualidade negra, mas como ideal em determinado momento histórico, incentivando seus pensadores nos estudos das disparidades cometidas, na sua exclusão de respeito ao ser humano, diante da dominação colonial francesa em diversas partes do mundo, sobretudo no continente africano. O fato de terem expoentes da poesia negra no começo desse século, no meados desse século XX, né, lá para 30, 40, foi uma coisa importantíssima que a gente chama hoje de representatividade. Passa para mim, por favor, Samira. A representatividade que precisava acontecer. Então, apesar das críticas que foram feitas, né, foi um movimento filosófico, histórico, que durou quase 2 décadas e impactou no mundo negro. O filósofo existencialista Jean-Paul Sartre, no prefácio de 1948, a antologia organizada por Senghor, que é a antologia da poesia negra e malgache, ele afirmava ser a riqueza da negritude buscar as técnicas e instrumentos do europeu branco para mostrar os seus projetos revolucionários e suas bases poéticas. Então, as produções de Leopoldo Senghor, Aimé Césaire, Léon Damas, Etienne Leroux, Virago Diop, mostram que era impossível escrever em francês sem realizar uma imitação fraca desses estilos literários e ainda assim fazer a crítica dessa sociedade. Ou seja, como nós, de alguma maneira, tivemos a dificuldade aqui no Brasil, né, de fazer uma diferenciação da nossa literatura para a literatura da lusofonia, né, portuguesa. Né? Então, passa para mim, por favor, Samira. Então, nessa outra parte... Cadê? Nessa outra parte, não vou ler tudo para não ficar cansativo, mas eu vou ler só a definição de negritude, tá? O estado ou condição das pessoas da raça negra, ideologia característica da fase de conscientização pelos povos africanos, da opressão colonialista, a qual busca reencontrar a subjetividade negra, observada objetivamente na fase pré-colonial e perdida pela dominação da cultura ocidental. Tá no ROAS. Se você procurar negritude em qualquer dicionário francês, vai aparecer a palavra Senghor. Tá? Ou Césaire em alguns, tá? Mas esses são os mais
mostrando que esse conceito ele veio do livro que eu comecei a aula, né, do Caderno de Retorno ao País Natal, né, o Diário de um Retorno ao País Natal, como a gente traduziu aqui, e ela traduz uma subjetividade desse ser negro, dessa alma negra, e, de alguma maneira, o Aimé Césaire e o Senghor procuraram isso como uma identidade num momento histórico importantíssimo para eles e para, né, a história da África e da diáspora africana. Passa para mim, por favor, Samira. Então, olha, eu trouxe uma citação aqui da carta do Senghor, que a Lilian Castellucci aponta, fala, dos periódicos, né? O estudante negro afirmou a prioridade do primado da cultura. Para nós, a política não tinha um aspecto da cultura, tanto que a legítima defesa sustentou que a revolução política devia preceder a revolução cultural. Ela não seria possível se não se conseguisse uma mudança política radical. Foram 3 periódicos importantes. O primeiro foi a Revista do Mundo Negro, que ainda trouxe os impactos do renascimento do Harlem. Tá? Depois, a segunda foi a Legítima Defesa, que era incentivada pelo Etienne Leroux, que era uma visão bem mais marxista e fortemente influenciada pela ideia de inconsciente, que era novidade no momento trazida por Sigmund Freud. E a última foi o Estudante Negro, que antes era o estudante da Martinica. Né? Só que ficou durante 2 anos como estudante da Martinica e só agora um dia falou, poxa, mas tem os africanos que quiserem vir. E aí eles transformaram em Estudante Negro, L'étudiant. Tá? Então, eu trouxe essa parte aqui porque eu acho que a gente tem que render uma certa homenagem ao Senghor, ao Aimé Césaire, que ele fala, sem dúvida, é tudo isso que os nossos olhos de jovens estudantes à época, Leopold Senghor, Léon Damasio, mais tarde, Aline Diop e nossos companheiros da Presença Africana, é isso, que a Presença Africana vai ser a editora que vai, em 47, levar a continuidade, né, desse debate, e tudo isso significava e significa aos olhos dos sobreviventes do grupo a palavra, por vezes desacreditada, por vezes desgastada, mas de toda maneira uma palavra de emprego e de manejo difíceis, a palavra negritude. A negritude, aos meus olhos, não é uma filosofia. A negritude não é uma metafísica. É uma maneira de viver a história dentro da história. A história de uma comunidade cuja experiência parece, em verdade, singular, com suas deportações de populações, seus deslocamentos de homens de um continente a outro, suas lembranças distantes, seus restos de culturas assassinadas. Agora eu voltei ao poema do começo do Diário do Retorno ao País Natal. Né? Eu voltei à perspectiva que o Aimé Césaire pontua de negritude nesse momento. Passa para mim, por favor, Samir. Olha, eu já estou acabando 5 minutos agora, prometo. Para falar do panafricanismo, eu só precisava falar uma coisa, que o Senghor ele foi participante desse grupo que pouca gente fala, pouca gente aponta, que eram os independentes d'Outre-mer, né? Que era como se fosse uma associação de pensadores já depois do final Só para contextualizar, o Aimé Césaire e o Senghor participam da Segunda Guerra Mundial, eles acabam chegando, passando por muitas dificuldades, o Senghor é preso, o Aimé Césaire consegue fugir. Outra temática pouquíssimo estudada no Brasil, campos de concentração para os negros. Tá? Tinham campos de concentração específicos para os negros. Como o Aimé Césaire e o Senghor lutou ao lado foi um dos atiradores senegaleses, né, lutou ao lado dos atiradores, ele teve uma separação ali na sua prisão, tá? E foi libertado por estar doente. Então, eu defendo a perspectiva que em 46
o Aimé Césaire volta para Martinica e o Senghor volta ao Senegal. E ali eles têm que fazer essas articulações. O Aimé Césaire vira prefeito de Fort-de-France, na Martinica. E o Senghor vai acabar tendo esse cargo político importante aí, como que começou nessa associação de estudantes, né, de Alem-Mar, e depois vai levar ele para outras percepções. Passa para mim, por favor, Samira. Em 53, o Senghor acaba rompendo com a SFIO, que é a Seção Francesa Internacional Trabalhadora, a dizer, é o marxismo internacional, tá? Que pouca gente sabe, mas os partidos marxistas na África não eram ligados ao marxismo africano, eram sempre braços dessa SFIO, eram sempre partes desse grupo, tá? De uma internacional marxista. Então, durante a situação política, ele acreditava na possibilidade de acabar com esse mito de uma independência única. Ele queria uma independência com todos em volta, né, com vários países juntos. É o que a gente fala que a ideia de panafricanismo na África vem antes da ideia de independência para essas nacionalidades, né? Então, ali tem um corte do Senghor com o marxismo internacional. Passa para mim, por favor, Samira. Em 56, o Césaire vai deixar o Partido Comunista. E aí ele escreve, ele está muito em desacordo com as decisões que estão acontecendo, mas vejam, tanto o Senghor quanto o Césaire não veem a perspectiva marxista atendendo às possibilidades, atendendo às necessidades das suas realidades territoriais. E, nesse sentido, a gente não pode esquecer que a gente está vivendo aqui no auge da Guerra Fria, quando a polarização entre capitalismo e socialismo era muito forte. Na minha tese, eu falo um pouco mais dessa carta do Maurice Thuré, mas eu vou tirar, eu vou passar para não ficar muito chato, e depois pode passar, por favor, Samira. Eu vou disponibilizar o PDF, vou pedir para as meninas, se quiserem mandar o PDF, e aí vocês leem uma parte que ele fala que ele está saindo também rompendo com o marxismo internacional. Pode passar mais um, por favor, Samira. Então, só a última história que eu conto, prometo. Em 58, a França faz essa lei quadro, que fala que vai se colocar o que era a colonização, o que eram os territórios, o que eram as áreas coloniais, que, a bem dizer, era a África Ocidental Francesa na África, né? E a África Equatorial Francesa, e os territórios de além-mar, que eram os territórios da Guiana, da Martinica. E eles falam que quem não se associasse à Lei Quadro, ou seja, sendo parte da União Francesa, ia ser inimigo da França. Tá? Então, o Senghor luta, ele não quer, a priori, ele não quer essa União Francesa, ele queria uma União Federal Africana, com participação econômica da França, ou seja, ele queria a diminuição das pressões políticas, mais um contato econômico com a França. Passa mais um, por favor, Samira. Então, a partir do panafricanismo do Senghor, está associada à Federação do Mali. O Senegal é a favor, a priori, é contra a União Francesa e consegue a ajuda do Sudão e da Guiana. Só que o Sudão e parte do Mali apoiam o Senghor e, no final das contas, eles dizem sim à União Francesa, mas negociam com a França uma federação, que é a Federação do Mali, que não durou nem um ano. Tá? Mas era a união do Senegal e do Mali. Tá?
Então, o Modibo Keïta, que era do Mali, ficou com uma parte, né, de domínio, né, de presidência daquele território. E o Senghor, do Senegal, fazia uma espécie de administração, mas isso não, é, pela geopolítica, que não vai dar tempo de falar aqui, mas envolvendo o Houphouët-Boigny, que era um dos políticos da Costa do Marfim, e envolvendo mesmo o Sékou Touré, que era da Guiné, e diz não ao plebiscito. Quando ele diz não ao plebiscito, no dia seguinte, a França tira médicos, advogados, depreda tudo. Então, eles pagaram um alto preço por não seguirem a colonização francesa. Mas, mais para frente, eles se reergueram, inclusive, ajudando, mais à frente, né, anos depois, ajudando o PAIGC de Amílcar Cabral a se libertarem, né, o Sékou Touré deu um grande ajuda, um grande apoio ao Amílcar Cabral. Tá? Então, vejam como a gente está fazendo aí um círculo, né? Um círculo muito extenso. Pode passar mais um, já vou encerrar. Então, a gente fez aqui algumas análises da crítica literária, das narrativas históricas. A ideia era mostrar um pouco desses escritores africanos, antilhanos, no mundo ainda muito dominado por um discurso colonial, hegemônico europeu, e como a poesia, os ensaios fazem para romper com isso, os periódicos também do movimento da negritude, o conceito de negritude divulgado por eles, um ideal que a Lilian Castellucci aponta, que o Senghor seria uma negritude mais subjetiva, mais aberta, mais filosófica, que à frente vai englobar todos os países e todas as civilizações que se sentissem excluídas, né? E uma negritude do Aimé Césaire mais fechada, concreta em relação a uma ideia que fosse capaz de trazer uma identidade cultural, uma identidade literária. O Aimé Césaire vai ganhar vários prêmios ligados ao surrealismo, ter apoio de André Breton, por exemplo, né, que era um surrealista, que escreve o prefácio do livro dele. Cortou o áudio? Só para terminar mesmo agora, a gente ainda tem muito que ver, né, nos romances, nas narrativas, na poesia, o trabalho do Césaire, do Senghor, de Fanon, do Diop, né? O Boris Diop aponta, né, um texto que tem inclusive traduzido em português, que é Os Contos de Amadou Combá. Ele também foi um dos expoentes do movimento da negritude. Amadou Krumah, agora com Sol das Independências, já 20 anos depois da negritude. E essa literatura nascente negro-africana que a Lilian Castellucci aponta, nada mais é do que uma literatura pós-colonial, uma literatura de crítica ao colonial, uma literatura de novas percepções de um mundo mais focado nas novas epistemologias, numa relação sul-sul, numa relação identitária com as nossas raízes, né? Sem falar da Lei 10.639, que trouxe essa possibilidade, né? Então, eu trouxe algumas referências, passa para mim, por favor, Samira, eu trouxe algumas referências para vocês verem, tá? O artigo que eu publiquei, a minha tese vai virar livro e minha dissertação já virou livro. Algumas coisas que eu usei aqui, tem outras que eu não consegui colocar. Passa para mim, por favor, Samira. Muito obrigado, bons estudos, até semana que vem. E aqui tem uma imagem subliminar, tá, gente? Aqui é para vocês verem esse livro e falar, nossa, que legal, eu vou comprar esse livro. Tipo aquele símbolo do Jequiti que aparecia, sabe? Então, é isso. Também. Muito obrigada, professor Gustavo, foi excelente. Nossa, temos muitas perguntas.
né, os colegas monitores vão apresentar. Realmente vamos fazer a propaganda do livro, comprem, vale super a pena, né? Obrigada, né, por nos brindar com toda essa discussão que é super interessante. Quer dizer, e nunca se encerra, né, Gustavo? A gente está sempre discutindo, e mais cedo assisti a aula do Jonathan, acompanhei, e é incrível como a gente está, né, o tempo todo. Esse assunto é interessante, né? As temáticas em torno dessa perspectiva. Parabéns, uma aula maravilhosa. Aqui os comentários. A Gwen está perguntando em quantos monitores colocam, né, em tela as perguntas. Vocês vão colocar, não é, Samira? Sim, eu coloco. Pode deixar, professor. Então, algumas pessoas estão perguntando como adquirir o livro, Gustavo. Olha, no site da Apris, mas se você quiser, tem no site da Amazon, tem na Americanas, tem no Shoptime, tem no Submarino, só tem link. E agora vai sair uma nova versão que eu fiz alguns pequenos acertos. Que bom, perfeito. Olha. E o doutorado, Tá você disse... aparecendo. Tá aparecendo. Ah, vamos responder, depois a gente comenta. Tá. Vamos você, quer dizer, né? Obrigada, vai lá. Então, professor, eu vou ler aqui. Tem duas perguntas da Mona Lisa Nunes, que é: o conceito de história global foi importante para a atenção dada ao conhecimento produzido por esses intelectuais? Acredito que ela está falando dos dois que você mesmo colocou na apresentação. E falar mais sobre as posições do Cesar e do Segner no movimento pan-africano. Quer fazer mais uma para fazer um bloco de Pode 3? ser, da Ana Paula, então? Não foi uma questão econômica essa reivindicação contra o colonialismo, que você comentou que o Congresso não falava contra a colonização? Bom, sobre o conceito de história global, essa é bem fácil de responder. Obrigado pelas suas perguntas, Mona Lisa. Eles não tinham essa ideia de uma história global. Até o próprio conceito de uma história global é muito recente, muito contemporâneo, né? A gente hoje sofre com a discussão de história global e história regional. Quem estuda, vamos supor, Bakhita, só vai, citando a última aula da professora Andrea Kelly, quem estuda Bakhita é quem está ligado à religião católica, entende o percurso de Bakhita como santa. Tá? Então, assim, a dificuldade de inserir o Sangor e o César nisso é justamente que não existe um movimento de se pensar as histórias regionais, né? Eu vim agora para o Piauí, já tem 2 anos, eu vejo que a história que a gente ensina nos colégios então, não se enquadra a história regional. A gente tem que estudar Batalha do Genipapo, a gente tem que estudar a família escrava, a gente tem que estudar a formação, né, dos territórios, né, dos rios, enfim. Né? Então, eles não tinham realmente esse conceito de história global como a gente tem hoje. Mas é importante lembrar o movimento da negritude que, na verdade, ele é, sim, um universalismo, de alguma maneira, do movimento negro internacional. As posições do César e do Sangor no movimento pan-africano é o que eu tentei colocar um pouco agora no final, né? O Sangor, ele queria um grande bloco ligando-se, né, a Senegal, Costa do Marfim, Madagascar. Ele queria um grande bloco ali dos países que estavam ainda sobre a batuta, vamos dizer assim, da colonização francesa. Tá? E prometo que vai sair muito em breve a minha tese, estou nas últimas partes de revisão e tudo mais. Eu faço, modéstia à parte, uma discussão bem legal, bem bacana no final, sobre essa parte do panafricanismo do Sangor, que eu associo muito a um federalismo. Ele tinha uma ideia de federalismo, ele queria uma grande federação africana. Só que por embates aí com a Costa do Marfim
e principalmente com a parte do Senegal, né, da Argélia, por exemplo, estava em guerra, a Tunísia já tinha sido independente muito antes, o Senghor teve uma grande dificuldade de fazer uma visão panafricanista. E não aprofundei isso em nenhuma das minhas obras, deixo para vocês que gostarem de história recente. O Senghor, em 80, vai fazer a francofonia, o movimento da francofonia, que até hoje é fortíssimo. O Senghor é super elogiado no Canadá, por exemplo, entendeu? Tem 1000 coisas sobre ele lá, porque ele leva a literatura africana para o Canadá, entendeu? Em nome de uma francofonia, de uma língua francesa comum, tá? Sobre o Césaire, tem ainda uma querela, né, que se diz que eles, no final da vida, tinham desavenças entre o Senghor e o Césaire, que eles disputavam esse conceito de negritude e que, de alguma maneira, o Césaire, como eu expliquei no começo, foi deixado de lado porque ele volta para uma realidade da Martinica, né? Então, pegando até emprestado o seu conceito, ele está numa história regional, ele não está tão voltado para as emancipações na África. Ele preza a continuidade na França. Então, vejam, é muito ambíguo. A ambiguidade está a todo momento no Senghor e no Césaire. Tá? É como a gente, fazer uma brincadeira aqui, tá? Só para descontrair. É como a gente que, esse capitalismo absurdo, não sei o quê, e vai comendo McDonald's toda hora, vai comendo Burger King, né? Tá entendendo? Assim, a gente tem uma ambiguidade nos movimentos de colonização, né? E aí, por isso que eu acho que é interessante a gente pensar também, eu não falei muito, e acho que deixo a bola para vocês, a gente pensar nessa coisa de que maneira, quando eu estava fazendo essa preparação da aula, me veio isso na cabeça. As correntes literárias não são passadas e outras correntes novas, mais modernas, não entram? A mesma coisa acontece com o Senghor e com o Césaire. Eles fizeram parte de uma corrente importante, mas depois deles teve Fanon, teve Rolson Inca, hoje tem Mbembe, Mundimbe, né? Então, assim, Chimamanda Adichie, né? Até poderíamos colocar Djamila, né? Se a gente for... Então, assim, as correntes literárias elas também passam. Eu acho que o Césaire, de alguma maneira, deve ser mais estudado em relação a isso, porque ele foi deixado ao silenciamento por conta das opções políticas dele, né? Bom, a Ana Paula pergunta se a questão econômica não foi uma reivindicação contra o colonialismo. Interessante, Ana Paula, obrigada pela sua pergunta. É aquela coisa, o medo deles de serem totalmente contra o colonialismo era que eles iam perder, de alguma maneira, os incentivos que a colonização dava, né? Eu trabalho no livro um texto do Senghor, na década de 40, que ele fala o problema cultural na África Ocidental Francesa. E ele reivindica, lá na Assembleia do Comércio, por que a França não está montando as escolas para se aprender a falar diola, para se estudar a cultura serere, entendeu? Diola era a língua, né? Mais falada, assim. Então, sabe, havia ainda um receio, mas eu defendo muito o Senghor no sentido de que ele, para a época dele, ele foi extremamente ousado de falar isso na Câmara de Comércio, falando assim, cadê estudar aqui nossas línguas? Então, não sei se eu respondi, mas eu acho que a questão econômica é realmente importantíssima aí para eles. E o campo deles de luta foi a cultura, tá? Você vai ler? De nada, obrigado. Mais 3? Pode ser mais 3? Sim, pode. Andréa Marques, você acha que o fato de a negritude se relacionar com a arte e a literatura faz com que as pessoas não olhem sua importância política? A Flávia Santos também pergunta, acredita que as colaborações de Senhor e Cesare
foram colocadas em plano menor em comparação com as considerações que nasciam de outras áreas do conhecimento? E a Leandra agradeceu a aula, gostou muito, e gostaria que você comentasse a respeito das críticas do Fanon ao Cesare e como você avalia a pertinência dessa crítica que o Fanon fez, a partir dos seus estudos e tal. Tá. Obrigado, Andréia. Andréia Marques é Andréia Marques? Andréia Kelly? É? Que é Andréia Kelly Marques, é um nome parecido, se não for. Bom, a negritude, com certeza, eu acho que muita gente não coloca em relação... Ô, querida, obrigado! Obrigado por você estar aqui. Tudo bem, não tem problema. Obrigado pela sua pergunta. Eu acho que isso, sim, é muito forte a questão. Quando eu fui estudar, André, foi engraçado, o meu orientador falou assim, você tem que perguntar para as pessoas, tem que falar que acha do Sangó. Aí eu fui num historiador importantíssimo para a história da África, hoje no Brasil, uma figura assim, maravilhosa, professor... Ih, gente, eu ia falar Florentino Gomes, né? Eu ia falar... Olha, sabe o que é, né? O meu HD está muito cheio, tem que fazer a limpeza. No final eu falo, mas eu falei com ele, vou procurar, alguém procura aí, os monitores me ajudar, estuda escravidão, é o Florentino, não é o Florentino Macário, não. É o... Florentino. Hã? Isso, obrigado. Te adoro. Coração. Manolo Florentino falou, você vai estudar o Sangor, mas o Sangor é da letra. Estuda o Sheikh Anta Diop, que é da história, né? Então, assim, né? E aqui, quando eu cheguei na UESP, né, eu falei, gente, não, relação entre literatura e história. Eu falo, professor, não confunde a nossa cabeça, não. Uma coisa é literatura, outra coisa é história. A gente não está conseguindo entender literatura direito, ainda vai colocar história. Ainda vai, história direito, ainda vai colocar literatura. Então, assim, né, a gente pensar que tem, sim, esse preconceito. E né, eu sou de uma geração que, infelizmente, né, quando não estava a Patrícia falando, que a Patrícia é realmente uma referência, o que os professores faziam? Pegavam Mia Couto, pegavam livros assim, né, Chinua Achebe, davam as obras literárias e falavam, pronto, demos o curso de História da África. Né? Então, assim, nem tanto a terra, nem tanto ao mar, entendeu? Né? Pepetela, obrigado. Né? Mas, assim, a gente pode usar a literatura como referência, mas a gente tem que fazer a parte histórica. Tanto que eu trabalhei nas biografias históricas, desses autores, né? Do Sangor, eu fiz uma grande leitura sobre muitas bibliografias, do Aimé Césaire, do Fanon, principalmente na minha tese, e aí eu volto a dar meu puxão de orelha em todos nós, em mim mesmo. Assim, só tem um livro no Brasil sobre o Leopoldo Sangor, primeiro livro que acabou de sair, né? Vamos fazer um do Césaire, vamos fazer um do, né, Fanon, tem agora o Davidson, que fez a tese dele sobre Fanon, então, né, tem que ter mais narrativas, essa é só uma narrativa, né? Bom, a Flávia fala das colaborações de Sangor e Césaire, foram colocadas em menor comparação com as considerações... Espera aí que eu estou lendo, porque eu já não me lembro. Um plano melhor que na Senhora do Conhecimento. Não entendi a pergunta. Flávia, quer ligar o microfone para perguntar? Oi, professor. Oi. De certo modo, acho que você já respondeu com essa consideração. Você está falando da importância da história em paralelo com os estudos das letras, né? Ensaio das letras. Então, acho que está respondido sim. Acontece mais ou menos uma hierarquia assim, né? Mas é importante as coisas estarem em paralelo. E talvez por esse motivo acontece que a gente tem menor conhecimento das obras deles do que de outros.
Exato, isso. Obrigadão, obrigado, Flávio. E eu volto e eu vou ver aqui que em termos do MS0 ele está melhor contemplado do que o Sangó. Ele tem, eu mostrei no começo, diário, retorno do país natal, não é difícil de encontrar. Ele tem, a gente tem em PDF o discurso sobre o colonialismo, a gente tem o discurso sobre a negritude produzido pelo professor Carlos Moore. Então, assim, a gente tem muita coisa do MS0 em português, já traduzida, tá? Então, o Sangor que ainda precisa mais na área da história, né? A meu ver. Da minha querida Leandra, obrigado por você ter vindo, obrigado. Não lutou contra uma dinâmica de descolonização à França. E o Fanon, não. Fanon queria a ruptura da Martinica. Então, a gente pode dizer que o Césaire foi aquele que acabou deixando de lado, né, sendo deixado de lado nessa reconstrução de uma narrativa antiliana ali, mais de, não gosto dessa palavra, mas de Oi, deu uma travada, né, gente? Gustavo? Oi, Gustavo, travou, congelou sua imagem, não estou te ouvindo. Pode ser problema na internet do professor. Acho que ele caiu. Vamos aguardar um pouquinho, tá? Ele deve voltar. Kate, não é bom mandar uma mensagem no WhatsApp para ele, porque às vezes ele tá lá, ele tá falando achando que tá rolando ainda. Verdade. Mas, pelo menos eu já caí nessa armadilha, enfim. Vou ligar para ele. Oi, Kate, tudo bem? Alô? A gente está te ouvindo e está te vendo. Estamos preocupados em você não ter percebido. Ótimo. Não, eu fiquei falando um tempão aqui, mas aconteceu a mesma coisa que aconteceu na live, só que agora eu já mudei pro meu TG. É bom, isso foi um alerta bom, né, Jonathan? Eu falo isso porque eu já participei de uma live que eu passei uns 5 minutos falando com absolutamente ninguém. E foi uma vergonha terrível para mim isso. Eu sabia disso, agora eu já vou ficar atenta. Vamos lá, então pode continuar. Eu vou continuar até porque eu quero ir rápido, porque eu queria que se alguém quisesse falar, deixar mais ou menos uma coisa do Jonathan, por exemplo, ou a Kate mesmo, e o André. Bom, então a pergunta que eu estava era para dizer justamente isso, que de alguma maneira a gente tem ali um debate de gerações, né? Então, esse debate de gerações tem que ser prestar atenção nele e tem ainda outras coisas que a gente ainda não percebeu, tá? Desse debate. É um debate muito regional, para pegar a brincadeira da Ana Paula, né? E quem vai fazer isso, quem vai pleitear aí a imagem do Césaire é o Eduardo Glissant e o Gratian, os dois da antilianidade, da creolidade, que acabam criando ali um novo debate bem mais profundo do que o do Césaire. Outra pergunta. Vou só compartilhar a tela para você. Espera aí que eu parei. Tá aparecendo? Tá.
é do Arthur Costa. Como surgiu seu interesse pelo tema de negritude? Aí tem mais duas, aí a gente fecha. Do Rodrigo, o professor poderia discorrer um pouco sobre as críticas direcionadas ao Césaire. E da Jéssica, professor, quero saber sua opinião sobre as artes africanas e afrodiaspóricas para toda essa revolução da negritude, sendo as artes como agente suleador em minhas percepções. Tá. Como eu cheguei ao tema, eu mostrei um pouco do... Olha, só para vocês saberem, eu pedi para entrar no meu computador, porque se eu cair de novo, vocês não veem a minha imagem, mas pelo menos eu falo com vocês, tá? Não reparem se eu entrar de 2 vezes, não. Eu comecei pensando nisso na aula da minha graduação, uma professora muito legal que eu tive na PUC do Rio. Ela chegou linda, com os colares vermelhos, uma roupa vermelha, cabelo curtinho, chegou, vamos lá, gente, olha, aqui, vamos para a África, tem pouca coisa, 2005, tá? Tem pouca coisa, tal, mas olha, quem lê inglês? Aí todo mundo levanta a mão. Quem lê alemão? Espanhol, uma parte levanta a mão. Quem lê francês? Aí eu levantei a mão. Ela falou, então o Messier aí vai fazer as leituras do francês e vai traduzir para a gente. Tá? E aí eu comecei a ficar enlouquecido com aquela professora, que era o máximo, que escrevia em árabe no quadro, né, assim, para a gente, que estava disponível toda hora para conversar e dava indicação de texto. Então, na época era o boom, era o livro... Era o filme, né, do Quiricu e a Feiticeira. Ela, você não faz um artigo, tal. Então, né, não preciso dizer que essa professora é a professora Patrícia Santos, né? Então, assim, veja, né, ela criou o monstro naquele dia, e eu estava fazendo francês, na Aliança Francesa, eu comecei a ouvir francofonia, negritude, sangora, e acabei me empolgando demais. Eu sempre gostei dessa relação literatura e história, e dali eu posso dizer que eu fui um dos primeiros a trabalhar a intelectualidade africana com essa paixão e tal, essa empolgação toda, e valeu muito a pena. Tá? Sobre as críticas ao Césaire, acho que eu já respondi, né, que é a questão dele ter ficado muito favorável à continuidade da colonização. E o comentário da Jéssica, artes africanas, afrodiaspóricas, eu acho que não deu para fazer nesse, mas eu tenho uns painéis, então se você puder dar uma pesquisa depois no Google Imagens, chamado Aaron Douglas. Ele não é necessariamente da negritude, ele é do Renascimento do Harlem, mas o Aaron Douglas faz os murais maravilhosos e, sabe, ele faz várias críticas dessa participação do negro na sociedade afro-americana e tal. Então, eu gosto muito do Aaron Douglas, eu acho ele muito legal e, enfim, a própria parte depois, que eu não falei também, né, mas o Wilfredo Lan vai fazer uma das capas do Cahiers do Senghor no Haiti, e é um artista muito consagrado, surrealista, entendeu? Então, assim, teve muita participação ali das artes nisso, e eu acho que a história da arte ainda tem muito a contribuir para essa dinâmica, tá? Para esse crescimento aí nessa pesquisa. Tá? Alô, câmbio? Essas são as perguntinhas que eu consegui reunir. Se teve algum comentário enquanto o senhor estava falando, eu não consegui ver, porque a projeção de tela impede. Mas se algum aluno quiser falar alguma coisa, a gente tem 7 minutos. Ou algum professor? Olha, eu quero, enquanto ninguém fala nada, 1 minuto só. Eu quero agradecer demais a presença de algumas pessoas aqui, a professora Elizabeth Godoy, o professor Jonathan, a professora Kate, que mediou, a Samira, né, os monitores, e a Beatriz, os meus orientandos, não sei se a Rafaela está aí, o Florentino, né, a Luiz Felipe também, que ficou de vir, a Renata, que eu vi no começo,
E assim, dizer que é muito legal e dessa vez eu fiz por vocês, para a gente ficar mais didático. Eu fiz uma apresentação, vou circular a apresentação para vocês, para a gente ter mais questões do que respostas. A gente tem que ter mais perguntas do que respostas, sempre, né? Porque sempre quando a gente tem as respostas, vai lá o acaso, a roda viva, né? E a gente mudam para a gente as perguntas, né? Jonathan, quer falar alguma coisa, Jonathan? Eu não, o Gustavo falou tão bonito agora que eu não sei se eu só vou estragar o momento. Mas é sempre bom ouvir o Gustavo, sempre uma das coisas que eu estava falando até mais cedo, numa aula de História da África, de que a gente tem muita dificuldade ainda de superar aquela coisa de estudar África e não ouvir o que os africanos têm a dizer sobre a história da África, né? Os estudos, desde os anos 90, os estudos de história da África se enraizaram no Brasil de uma forma muito enviesada com o horário eurocêntrico. Então, esse tipo de trabalho que o Gustavo faz de falar do Senghor, eu acho que é incrível. Eu até falei que eu lamento muito de ter comprado o livro e não poder ter o direito de ter autografado, porque fico muito feliz, eu acho de muita coragem. A gente, no Brasil, principalmente quando a academia, a gente acaba vendo muitas vezes numa perspectiva mercadológica, e, vou pesquisar temas que vão bombar e coisas do tipo, e de não entender que a gente tem que dar uma contribuição para a produção feita em língua portuguesa, para, enfim, visando um olhar menos eurocêntrico da história, sabe? A gente já tem um currículo que é extremamente colonizado, sabe? E acho que a gente tem que dar passos para descolonizar esse currículo, então eu sou sempre muito empolgado com o trabalho do Gustavo, e fico muito feliz. Parabéns, viu, Gustavo? Gostei bastante de estar aqui, para mim foi um privilégio. Eu, particularmente, fico empolgada, estou duplamente empolgada, Jonatas, porque eu assisti a sua aula hoje mais cedo, né, agora do Gustavo, e aprendi muito. Eu não trabalho com essa temática, mas uma questão que eu levo muito para as minhas aulas, né, no curso aqui da UFAM, com os meus alunos, discutir, né, pensar em alternativas e novas formas de construir o currículo, né? Então, a gente traz essa questão do eurocentrismo, a gente problematiza isso, e vocês dois, né, com seus trabalhos, nos levam a pensar, né, caminhos para isso e questões, né, isso que o Gustavo pontuou. Então, eu aprendi muito nessas duas aulas, estou muito feliz, foi ótimo a Patrícia ter me convidado para moderar mais cedo. E, quer dizer, as duas falas vão se complementando. Quem está aí assistindo desde cedo, né, alguns colegas, tenho certeza que gostaram muito, como eu. Parabéns, Gustavo. Obrigada pela presença de todos. Já podemos nos despedir? Quer falar mais alguma coisa, Gustavo? Olha, não, quero agradecer também a Vanessa, que acabou de sair aqui, mas que foi uma pessoa importante para começar esse projeto. E agradecer, ela não sabe o quanto ela me influenciou, mas agradecer a Andrea também. A Andrea Kelly foi importantíssima para mim na última aula, porque eu tentei fazer uma coisa no nível dela, no sentido seguinte: a gente está aqui fazendo o nosso tijolinho, entendeu? A gente não é dono da verdade, a gente está fazendo o nosso tijolinho para outras pessoas colocarem outros tijolinhos, e assim a gente construir, né, o nosso campo historiográfico, né? Então, e também a Patrícia e a Priscila, né, dizer aqui publicamente, ela vai ver depois, que a Patrícia realmente não é uma professora só, né? Ela é uma professora, é uma amiga, é uma pessoa, é um ser humano assim incrível, e a gente sabe que ela ajuda a gente sempre quando a gente precisar, e vocês são assim privilegiados de ter essa Patrícia, mesmo que não tá, mesmo não usando aqui, né? Ela estando aqui com a gente, né? Ajudando nesses projetos. Né?
Verdade, eu reforço isso porque, de fato, né, as nossas conexões, né, no Brasil, Amazonas, São Paulo, Piauí, né, graças à Patrícia. A Patrícia, realmente, a professora Patrícia, ela é, né, essa luz para nós, colegas professores, e imagino para os alunos. Muito obrigada aos monitores. Vocês têm algum recado, Denise? Tenho um recadinho para os alunos. O problema do e-mail de hoje talvez tenha sido que ele caiu no spam de vocês. A gente reenviou várias vezes, mas deem uma olhadinha lá e marquem o e-mail como não spam, porque senão toda vez que a gente mandar alguma coisa para vocês, ele vai acabar caindo na lixeira ou no spam. Obrigado pela presença, obrigado pela professora, a aula foi incrível, obrigada professora Kate, que ajudou a gente na mediação e estava conversando com a gente sempre. Quem for da disciplina de História da África, tem aula com o professor Jonathan daqui a pouquinho. E a gente vai caminhando junto. Obrigada, gente. Obrigada. Obrigado, gente. Um abraço, tudo de bom. Semana que vem a aula do professor Jonathan, então vamos estar aqui, que vai ser muito bom. Obrigada.